Olá, querido, olá, querida. Estamos aqui para mais uma reflexão da série 100 reflexões para ser feliz. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, para que você se inscreva no canal, né? Dê o seu joinha, registre a sua opinião sobre essa reflexão, compartilhe, para que a gente chegue no maior número de pessoas, tentando atingir de alguma forma e ajudar na construção de bem-estar e felicidade. E hoje, a nossa reflexão tem muito a ver com uma construção de felicidade que poucas pessoas param para pensar um pouco, que é da onde você veio. Esse é o título da reflexão de hoje. E aí eu queria dizer para você, nós não simplesmente aparecemos do nada onde nós estamos. Nós brotamos aqui, né? Nossa, não tinha ninguém aqui, de repente ele apareceu, caramba! Não, todos nós temos uma história, uma origem, pertencemos a um grupo, uma família, nós temos os nossos valores, né? A nossa cultura, né? E passamos por muitas experiências e desafios, né? E para chegar até aqui, quem dirá a nossa ancestralidade, aqueles dos quais nós somos descendentes, né? Então pesquise a sua origem e celebre-a. Vamos começar? Uma coisa que nos dias de hoje pouca gente tem se preocupado em tomar um pouco de cuidado é em reforçar a sua identidade. Identidade é algo importante. Você saber quem você é, para que você nasceu, quais são seus princípios, né? Qual é a sua origem, torna você um ser único, original, num mundo tão grande e globalizado como o que nós vivemos hoje. Nós, não sei se você já parou para pensar um pouco nesse assunto, mas nós vivemos num mundo onde cada vez mais as pessoas querem padronizar todo mundo, quer que todo mundo se pareça, quer que todo mundo pense igual, se vista igual, né? A gente vive num mundo que, se você for parar para analisar, as casas onde nós moramos são muito parecidas, os carros também, na sua maioria, muito parecidos, né? Os meios de comunicação tentam ditar qual deve ser a nossa maneira de pensar, qual deve ser os nossos costumes, ou seja, cada vez mais o mundo quer nos identificar por nossas características mais exteriores, mais supérfluas, né? E isso é muito ruim, né? Para você ter uma ideia, a gente vive até uma ditadura da maneira de se vestir muito forte nos dias de hoje, né? Se você olhar, você vê pessoas, né, vestidas muito parecido, principalmente os jovens, né, por causa dessa ditadura da moda, né? A gente vê hoje pessoas repetindo opiniões impostas pelos meios de comunicação. Na verdade, nem são opiniões, na verdade, que ela formou e que ela tem como construção do seu raciocínio. Ou seja, cada dia mais estão tentando nos padronizar. Então, é importante você reforçar a sua identidade, você ter consciência de quem você é, da onde você veio, qual a sua origem, qual a sua história, como as coisas aconteceram até chegar até você,
né? Você já parou para se perguntar de onde eu vim? Como eu cheguei até onde eu estou? É uma pergunta que cada vez mais as pessoas têm deixado de fazer, né? Elas têm simplesmente achado que é uma coincidência, as coisas simplesmente acontecem, né? E não é bem assim. A coisa não funciona desta maneira, né? A gente tem sim que conhecer, né, o nosso círculo familiar mais próximo, ouvir falar da nossa ancestralidade, para que isso cada vez mais fortaleça as nossas raízes, fortaleça a minha maneira de pensar, fortaleça a minha segurança enquanto pessoa, né? Então isso é muito e muito importante. Eu posso falar um pouco sobre a minha pessoa, né? Eu sou paulistano, nascido na cidade de São Paulo, filho de um mineiro, né? Sou nativo, com uma paulistana, Dona Sueli, e meus avós, né, por parte de mãe, né, uma pernambucana, Dona Raimunda, né, e um outro paulistano, né, seu Valdemar. Já meu pai, né, filho de dois mineiros, né, Dona Dalila e seu Nativo, né, eu sou bisneto de índios por parte do meu pai, né, a avó do pai do meu pai era índia, né, e minha mãe conta, o meu sobrenome é Iscariel, conta que por parte da família dela, né, os meus bisavós, né, os meus tataravós vieram da França para o Brasil e quando chegaram aqui, na verdade o sobrenome era Escarril e na hora de registrarem no porto erraram e ficou Iscariel. E eu sou fruto de toda essa mistura. Nascido na cidade de São Paulo e foi desta maneira que eu cheguei até o lugar aonde eu me encontro, né? Hoje eu vivo aqui em Pedregulho, trabalho aqui numa empresa de café, mas essa é a minha história, essa é a minha origem, né? Na minha infância, criado ali no bairro do Brás, ali no centro de São Paulo, um bairro que quando os meus pais foram para lá, era um bairro tipicamente italiano, de colônia italiana, né? Então, muitas cantinas, muitas pizzarias, né? Muitos senhores de terno, gravata e chapéu, quando as mulheres passavam, tiravam o chapéu, né? Como forma de cumprimento. Então, essa é a minha história, né? Essa é a minha família, né? Sou o filho mais velho de 4 irmãos, todos paulistanos, né? E essa é a minha história, essa é a minha origem, né? Essa, como eu disse, dos meus tataravós, bisavós, índios, tataravós vindo lá da França, essa é a minha ancestralidade, até que eu chegasse até aqui, né? Tudo tem uma história. Por exemplo, os pais do meu pai saíram lá da roça de Minas, né? Meu pai também, né? Então, olha só quanta coisa aconteceu para chegar até aqui, para eu estar hoje gravando e falando com vocês, né? Tem uma história. Existe uma história e é importante que você a conheça para você saber o seu lugar nessa família, o seu lugar no mundo e entender um pouco mais por que você é da maneira que você é, né? Tudo tem um porquê e isso tem a ver com identidade. Por exemplo, hoje essa série inclusive é fruto disso.
eu procuro alcançar e ajudar pessoas, né, na sua formação de bem-estar, felicidade, na maneira como eles enxergam a vida. E isso vem muito lá também de um perfil do meu pai, da minha mãe, né, que também tem essa característica de olhar o próximo. Né? Então, assim, muitas das coisas que você pensa, de posicionamentos que você tem, né, de opiniões que você tem, muitas delas foram formadas no seu entorno, no círculo familiar, né, no círculo de amizades. Então, por isso é tão importante você conhecer sua identidade, você saber quem você é e para que, né, e para que você vai usar essas características únicas que você tem. Porque creia, você é um ser único. A sua digital, né? Só você tem. Não tem mais ninguém no mundo que tenha o mesmo conjunto de digitais que você tem, né? Então, isso torna você um ser único, e você entender essa complexidade ajuda você a enxergar um pouco mais dos porquês da sua vida e como você pode também ajudar outras pessoas. Deixa eu te falar, uma pesquisa recente mostra que o fortalecimento da identidade está associado a uma satisfação de vida 10% maior naqueles que têm esse conhecimento da sua identidade. Ou seja, aqueles que conhecem a sua origem, a sua história familiar, aqueles que entendem como as coisas chegaram até aonde ele está hoje, tem uma tendência a viver 10% mais satisfeito na vida do que aqueles que não têm esse entendimento. Bom, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima semana com mais uma reflexão sobre construção de bem-estar e felicidade. E não esqueça, nos próximos dias nós teremos novidades já do meu livro É Melhor Ser Feliz do que Ter Razão. Fique atento. Obrigado.